Pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa live. Pois é, hoje com um tema muito diferente, não é mesmo? Engravidei virgem. Gente, pois é. Acontece. Então, por isso vocês precisam ficar bem atentos aí na nossa live que a gente vai explicar tudinho pra vocês, tá bom? Gole de água. Gente, nossos convidados são pontuais demais. Já vou aceitar todo mundo aqui. Aceitar primeiro o doutor Rodrigo. Rayane, é só pedir a solicitação, tá? Vão entrando aí. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Bem também. Hoje o Fixa o tema... comentário. Oi? Fixa o comentário, já fixou? Eu vou fixar agora. Ah, tá ali em cima, já vi. Dá pra ver ali em cima já. Não, mas eu gosto de colocar embaixo também, porque às vezes o pessoal não consegue ver em cima. Sei lá, enfim. Sim. Engravidei virgem. Gente, que tema, hein? É tenso. Olha... Ninguém fala disso. E quando fala é mentira, né? E quando fala é mentira, exato. Pra quebrar tabus. Vamos falar mesmo. Eu Com acho. certeza. E fala muito. Exato. A Rayane já está por aqui. Já vou colocar ela aqui para ela se apresentar e a gente começar essa live maravilhosa. E aí, doutor Rodrigo, se apresente novamente, até porque eu acho que todo mundo já te conhece por aqui, né? Mas é bom a gente se Sim, apresentar porque a né? live vai ficar gravada. Exato. E a Rayane entrando, os seguidores dela vão entrar também. Então, pra conhecer eu e você, acho que até você se apresenta aí já. Perfeito. Oi, boa noite. Olá, Tudo bem? Rayane. Boa noite. Boa noite, Tudo seja bem, Rayane? bem-vinda Boa na nossa noite. live. Muito obrigada pelo convite, viu? Imagina. Imagina, obrigado por ter aceitado. Hein? Olha, eu Exato. achando que a live é minha já. Ah, não, imagina, claro que é sua também. Ó, é a primeira vez, estou tirando a virgindade de live com 3 pessoas. Então, vamos com Vai dar calma. tudo certo. Vai dar tudo certo. Homenagem sempre funciona. Ó, se combinar direitinho, todo mundo transa aqui, hein? Todo mundo fala. Sim. Tenho só uma dúvida. Rayane, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 22. Ufa, então a gente pode falar tudo, tá bom. Pode. Mulher, você tem uma cara de novinha. Muita gente assiste meu vídeo, eu acho que eu ainda tenho 14. Olha. Pois é, eu pensei assim, ela deve ter uns 15, 16, a criança deve ter 1 ano, 2 anos. Continue assim, né? Verdade. E é bom já esclarecer a idade logo no começo, entendeu? Maior de idade, tá tudo certo. A gente pode falar o que quiser aqui. Sim. Com certeza. Vamos se apresentar, então? Vou começar por mim, depois doutor Rodrigo e depois a Rayane, porque aí a gente já pode emendar em outras coisas depois. Bom, meu nome é Jéssica Rink, sou psicóloga e terapeuta sexual, tá, gente? Então, falaremos de muitas coisas boas aqui. Ah, e também faço parte da equipe Uniclinic, tá? Então... Sim, nosso time. Então, gente, só para complementar. Por favor, doutor Rodrigo. Bom, o pessoal está chegando agora. Meu nome é Rodrigo, eu sou ginecologista e obstetra e atuo aqui em São Paulo. Perfeito. Rayane. Eu sou Rayane, digital influencer, e engravidei. Ah! Ótima definição. Rayane, a gente vai rir de tudo isso, mas tudo bem pra você? Tá bom. Opa, olha eu caindo aqui. Peraí que até o celular ficou nervoso. Não machucou aí não, hein? Machucou? Não? Tá. Tudo certo. Perfeito, então. Então é o seguinte, pessoal, vocês estão curiosos para saber qual a história da Rayane? Muito provavelmente sim. Porque quando eu vi o rios dela, eu falei, não, gente, não é possível. E, gente, eu trabalho com sexualidade e, olha, de verdade, pouquíssimos são os casos que aparecem, né? A gente sempre ouve, fulano de tal aconteceu,
mas a gente nunca de fato conhece alguém, né? E fala, pô, essa é minha história, né? Então, eu queria que a Rayane pudesse contar mais ou menos. Claro que a gente vai se aprofundar mais nisso durante a live, com bastante detalhe, aí a gente vai explicar uma coisa de cada vez. Mas eu gostaria que a Rayane explicasse um pouquinho o que aconteceu aí pra gente. Aí a gente vai fazendo algumas perguntinhas e aí a gente vai interagindo aí durante a live. Bom, eu tava com meu primeiro namorado, né? Eu sempre fui uma menina muito presa, não podia sair, não podia namorar. E aí, com 14 anos, eu encontrei meu primeiro namorado e foi quando meus pais deixaram eu namorar. E aquela curiosidade, né? Nós tínhamos curiosidade, ele era mais velho que eu, tinha aquela cobrança, né? Por ser homem, com 16 anos na época, queria. Eu tinha muito medo ainda. E eu pensava assim, bom, eu vou tentar tirar a virgindade depois dos 15 anos, né? 14 na época. E aí, um dia, a gente dormiu junto, né? Porque o pessoal foi pra festa e tal. E aí ficamos eu e ele. E nós fomos tentar o anal. Porque tinha me dito, a besta, que não doía. E eu, tá bom, vou tentar agradá-lo, né? Mas quando nós estávamos lá, éramos virgens, eu e ele, os dois muito nervosos. E aí, quando ele chegou próximo ao ânus, ele ejaculou. E aí, quando ele ejaculou, como estava muito próximo, escorreu o sêmen e entrou na minha vagina. E aí a gente ficou desesperado, eu acabei limpando ali com a mão, depois fui no banheiro e só limpei com papel, porque na minha cabeça não tinha como engravidar, né? Não penetrou, porque para mim, sinônimo de virgindade e como se eu poderia engravidar seria se penetrasse e ejaculasse lá dentro. E aí, pronto, passou. Depois disso, no outro dia eu ainda falei, compra uma pílula, né? Só pra... né? Desencargo de Deixar consciência. tranquilo. E aí, como ele não trabalhava e tudo mais, falou, vou comprar. E não comprou. Beleza, passou os dias, eu comecei a sentir os sintomas, mas eu não acreditava, eu dizia, é impossível, não tem como. Eu não transei, eu não fiz nada além daquilo. E eu fiquei me enganando, né? Tentando não acreditar, porque eu realmente estava muito assustada. Eu tinha uma relação muito difícil com meu pai. E eu tinha muito medo, né? De ser expulsa, de apanhar. E aí eu fui ignorando os sintomas. Aí, com uns 2 meses e meio, mais ou menos, eu fiz 2 testes de farmácia e os 2 deram positivos. E aí veio o surto, eu fiquei muito louca, descontrolada, não sabia o que fazer. E aí todo dia eu dizia, tá, eu vou contar pra minha mãe. Mas todo dia acontecia alguma coisa e eu não conseguia contar. Escondi por 6 meses minha gravidez. Nossa, bastante. E nesse meio tempo veio começo de depressão, ansiedade, porque eu guardava tudo pra mim e eu não quis aceitar minha gravidez. Eu não aceitei. Eu só aceitei depois que meus pais descobriram, né? Minha mãe descobriu com 6 meses. E eu vi o acolhimento que eu tive, e aí eu aceitei. Tanto é que minha barriga, doutor, não desenvolveu até os 6 meses. E o médico me disse, isso é normal, porque você estava muito tensa. O bebê foi normal, né? Desenvolveu normal. Mas sua barriga estava tensa, então o seu corpo não desenvolveu. E aí, de manhã, minha mãe descobriu, de noite, minha barriga estava enorme. Olha só o corpo sim. respondendo, Verdade. gente. Olha o nosso psicológico aí, hein? Demais. E a postura que o psicológico causa no corpo, né? Uhum. Exato. Tá, eu quero dizer que eu tô anotando todas as perguntas aqui. Pode fazer, doutor. Tá, eu tenho uma pergunta minha mesmo. Você teve essa primeira experiência sexual que não foi com penetração. E depois, você continuou namorando com o menino, você teve um relacionamento com o menino, você teve relação com ele depois de fato ou não? Sim, como eu disse assim, no começo, né, eu queria perder a virgindade depois dos 15 anos, no mínimo, né, pelo menos. Mas aí aconteceu isso, com 2 meses e meio, mais ou menos, eu descobri a gravidez, aí nos 3 meses eu disse, já tô aqui mesmo, já tô grávida, bora terminar o trabalho, né? Aí eu fui com 3 meses, enfim, tirei a virgindade, né? E é isso. Aí a gente ficou juntos ainda durante 2 anos e 9 meses. Hoje já sou casada com outra pessoa há 5 anos, mas é isso aí. Ótimo. Bom, Perguntaram aqui se você menstruou nesse tempo da gravidez. Não, minha menstruação era muito descontrolada, né? Porque eu tinha 14 anos, eu era nova ainda, não tomava anticoncepcional, não tomava nada. Então, minha menstruação era muito desregulada. E aí, com 2 meses, eu acho, mais ou menos, houve um escape de 2 dias e aí eu achei que estava tudo normal. Foi aí que eu fiquei mais tranquila. Mas aí, depois, os sintomas continuaram e aí eu fiz o teste. ó, você contando isso,
Muitas pessoas devem estar se questionando aí, né? Já vieram outra pergunta. Como se engravida virgem? Ela já explicou, galera. Mas é o Mas a seguinte, gente vai repetir isso. não dá mais. Mas é o seguinte, o quanto a educação sexual precisa ter, né? Com certeza. Porque, de fato, quem sabe, se você tivesse uma educação sexual na época, não teria acontecido. Ou você teria se prevenido de uma outra forma. Sim, né? com certeza. Então, assim, A educação sexual que eu tinha era penetração, sinônimo de virgindade. Não penetrou, não é virgem. E minha mãe só dizia, cuidado para não engravidar. Mas não me dizia como ter os cuidados. Eu achava exatamente que só com camisinha se tivesse penetração. Então, o que rolou comigo naquele dia, pra mim não tinha, né, perigo. Exato. Ó, colocaram aqui, ó, ímen não serviu de nada no caso dela. Gente, o ímen, ele não fecha o canal vaginal, porque senão você não conseguiria menstruar. Então, se sai menstruação, entra sêmen. Tá? Então, Exato. O ímã não é barreira nenhuma. o ímen não é barreira nenhuma. Inclusive, o ímen é uma película que não tem sensibilidade nenhuma. E quando sangra é porque tem alguma veinha ali, porque de fato ele não tem inervações, né? E pela dor, como ele não tem inervações, você não deveria sentir dor, sente dor porque você está tensa na hora da relação. Tá? Então, o ímen é algo muito insignificativo quando a gente fala de gravidez e de menstruação. Então, se desce a menstruação, se consegue descer essa menstruação, consegue subir um sêmen, né? Ou um espermatozoide, no caso, né? Exato. E eu acho importante a gente falar também, Jéssica, que perguntaram de menstruação na gravidez. Grávida não menstrua. Então, o sangramento que tem a paciente grávida é um sangramento de gravidez. E não é uma menstruação. Eu tive no segundo mês, durante 2 dias no máximo. E foi, acho que, exatamente isso aí. Exatamente. Pode falar, doutor. Não, é isso. E eu acho super importante você continuar no assunto da educação sexual, que é fundamental, e que a gente tem tanto negacionismo, tanto preconceito e tanta resistência em instaurar isso na educação infantil e adolescente, né? Exato. E outra, né? Quando a gente fala de adolescente, 14 anos. 14 anos ainda não tem essa educação sexual. Onde a gente está falhando? Que nem ao menos os pais conseguem sentar para conversar sobre isso. Porque é o seguinte, quando a gente fala de educação sexual, não é que o seu filho vai completar, sei lá, a menina menstruou, falou, agora você não pode encostar em nenhum pênis, porque você vai engravidar, entendeu? Não, peraí, e também não é do nada. A gente precisa ter uma construção onde falar de sexualidade com nossos filhos seja algo normal, algo comum. Então, óbvio, você não vai falar de sexo com uma criança de 5 anos, um bebê. Obviamente você não vai. Você vai o quê? Sanar a curiosidade da criança quando ela começar a questionar como ela veio ao mundo. E aí você pode, como qualquer pessoa, né? Olha, o seu pai plantou uma sementinha. Isso quando criança. E aí você vai sanando a curiosidade da criança, mas falando de forma muito clara, né? Porque é o seguinte também. A Rayane, ela já era uma adolescente e quando aconteceu isso, ela estava namorando, ela estava brincando com o namorado, ela estava se descobrindo com o namorado. E ela teve muito receio de falar com os pais. A grande questão é, se acontece alguma coisa ruim, porque de fato, depois que tem a gestação, depois que tem o bebê, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Perfeito, né? Mas se acontece algo ruim, como uma relação não consensual, o quanto essa menina, esse menino tem a liberdade de falar com os pais sobre isso, provavelmente não tem, porque vai se sentir culpado. Então, o que estava fazendo naquela situação, hein? O que você estava fazendo? Por que você estava brincando? Não era o momento, né? O que você estava fazendo? Então, assim, mesmo criança... O julgamento sempre vem, né? Exato. Então, assim, quando a gente reprime muito as crianças com relação a essa questão sexual,
Qual a liberdade que eles têm de olhar para os pais e falar, tá acontecendo isso, isso, isso? Não, eles já entendem que é errado e eles têm medo de falar para os pais. Então, a educação sexual é desde pequenos, desde criancinhas, onde a criança você vai sanar a necessidade deles, e quando entrar numa pré-adolescência, que eles já têm uma consciência, e numa adolescência, é o momento de vocês sentarem e conversarem sobre sexo de fato. Porque se vocês não falam sobre educação sexual para os seus filhos, se vocês não orientam os seus filhos, eles vão perguntar para os amigos, que têm menos experiência que eles. E aí a probabilidade de dar algo errado é muito grande. Menos experiência ou experiências erradas. O que talvez seja mais grave ainda, né? Vai aprender o que é errado com os amigos. Exatamente. E a internet da Rayane, eu acho que deu uma travadinha, mas eu até ia perguntar para ela exatamente isso, né? Se de alguma forma ela se orientou com alguém, tipo, não, tá tudo certo, vamos tentar o sexo anal e não vai rolar nada. De fato, o sexo anal não engravida, mas se você ejacular ali, há uma grande possibilidade. Tanto que as pessoas, o tema da live assustou muitas pessoas, né? Tipo, como assim? Muito. Né? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo que eu sou virgem e engravida? A grande questão é que as pessoas nem ao menos falam a palavra penetração. Eu acho que esse era um conceito que a gente tinha que discutir um pouco também, do conceito de virgindade. Porque, não, então você não era mais virgem. Gente, para a Rayane, ela era virgem. Né? Para as pessoas, quando a gente fala que virgindade é igual penetração, ela pode falar que ela engravidou virgem porque é um conceito dela. A virgindade é um conceito cultural e pessoal. Então, se você acha que penetração é tirar a virgindade, ok. Mas se você acha que só de encostar... Bem-vinda de volta. Jéssica, pergunta aí o que você pergunta para a Rayane. Ixi, a Rayane sumiu de novo. Eu acho que ela tá falhando aí a internet dela. Voltou? Voltei? Desculpa, gente, a conexão aqui ficou ruim. Voltou. Tem problema. Rayane, quando você teve essa... Eu vou colocar como relação com esse namorado, mesmo sem ter tido penetração, porque de fato foi uma relação. Antes disso, você se orientou com alguém? Por exemplo, não, faz sexo anal, porque não vai engravidar e tá tudo bem, tá tudo certo. Como que foi isso? Esse contato que eu tinha das minhas amigas e primas que já não eram virgens, que me contaram as experiências delas. Mas eu, tipo, quando eu fui ter essa relação, eu não perguntei, né? Aconteceu, foi automático, né? A gente já vinha conversando, eu e ele, sobre essas coisas, mas um dia aconteceu, a gente não programou, né? Aconteceu. Sim. Mas de alguma forma você ouviu histórias de algumas pessoas, de amigas que já não tinha, já não era mais virgem. Sim, isso. Aí eu tirei minhas próprias conclusões, né? De pitada daqui, pitada dali. Não fui atrás de pesquisar, nem com ginecologista, nem internet, nem nada. Até porque muita gente, quando viu meu vídeo, me criticou, falando em questão da época que eu poderia ter pesquisado. Mas na época eu não tinha celular, não tinha nada, não tinha muito acesso, então eu não pesquisei. E só aconteceu. E olha, quero dizer que isso é uma bobagem. Desculpa. Não, eu ia falar exatamente isso, porque não adianta você ter acesso à informação se você não tem orientação, porque não funciona assim, gente. A informação ela é errada, né? Hoje ainda em dia, hoje todo mundo tem acesso, todo mundo assim, a grande maioria tem acesso à internet, acesso à informação na palma da mão, mas a gente vê as pacientes chegando aqui no consultório com a informação errada. Então não é porque você tem acesso à internet que você vai achar a informação correta. Com certeza. E depois que eu postei o vídeo, muitas meninas, muitas mesmo, tanto nos comentários como no privado, disseram que aconteceu com elas também. Ou aconteceu com a mãe ou aconteceu com elas, e eu não imaginava que tanta gente passou pelo mesmo que eu. E mesmo assim, muita gente fala que eu sou mentirosa, que eu sou a Virgem Maria, que eu sou Jane a Virgem. E aí eu postei esse vídeo na intenção de mostrar e alertar, gente, tem como acontecer. E aí muitas pessoas falaram, você é irresponsável? você falou algo para assustar as pessoas, e não foi, né? Eu tentei realmente trazer minha história em forma de alerta. Eu sei que eu ajudei muitas meninas, que muitas vieram me agradecer, dizendo que não sabia. E aí eu tentei acalmá-las e não assustar, né? Mostrar
não acontece do nada. Sentou e engravidou, não. Né? Tem que ter um contato e tal. Expliquei. E assim, eu ajudei muitas pessoas. Fui muito criticada, mas também ajudei muitas pessoas. Então, minha intenção era ajudei uma pessoa, já estou feliz. E Mas encontrei... Pode falar. Não, pode finalizar, desculpa. Não, eu ia só dizer que encontrei muita gente com história parecida com a minha e também ajudei e alertei muita gente. Você sabe que uma coisa, eu acho que essa galera que critica, elas não levam em consideração, que é o que a gente estava falando agora, eu e o doutor Rodrigo, eles não levam em consideração o conceito virgindade. O que é o conceito virgindade? É a penetração? Ah, então sou virgem, tá tudo certo. Uhum. Que foi o que eu aprendi. Aprendi errado, Exato. aprendi assim, por isso que eu passei assim. Mas aí que tá, as pessoas ensinam errado. Peraí, qual é o conceito de virgindade? É tanto que quando eu vou me referir à virgindade, né, a menina que nunca teve essa penetração, eu sempre questiono, mas tá, qual é o conceito de virgindade? Para mim, o conceito de virgindade é você nunca ter tido esse contato sexual, que não é penetração. Sim. Porque eu sempre brinco com meus pacientes, né, exercício da semana, transar sem penetração. Quer dizer que eles não estão transando, não, eles têm um contato físico. Né? E isso é de extrema importância a gente entender que sim, sexo pode ser sem penetração. Sim, foi possível no caso da Rayane, ela explicou no começo. E aí eu acho que a gente poderia entrar um pouquinho como isso é possível. Acho que é a minha parte. Entreguei. Tá. Muito bem. Acho que, assim, foi muito bom esse nosso contato, Rayane. Vou dizer para todo mundo que a Rayane mandou uma mensagem depois em inbox, quando a gente comentou da live, agradecendo exatamente por julgamento todo. Eu imagino tanto que ela sofreu com esse julgamento. Quero dizer também que eu já tive 2 pacientes virgens e que até para médico acreditar nisso é um pouco difícil. Se você não entende, se você não acompanha a lógica da biologia, você não aceita porque é praticamente impossível engravidar virgem. Mas a possibilidade existe. Por quê? O espermatozoide ele sobrevive um tempo fora do organismo. Quando a gente sabe que é numa superfície que não tem conteúdo vivo, ou seja, não tem secreção de vagina, não tem um meio específico para isso, ele dura alguns minutos. E a literatura varia um pouco, e claro que também vai variar se é um super espermatozoide, um espermatozoide mais fraco, então pode durar uns 15, 30 minutos. Mas quando ele está no meio vivo, né, ou numa secreção fisiológica, ele dura um tempo maior. Da mesma forma que o espermatozoide, ele dura mais tempo no fundo da vagina. Então, quando a paciente tem uma relação e o espermatozoide fica no fundo da vagina, ele dura de 24 a 48 horas. Né? E tem literatura que traz até 72 horas vivo no fundo da vagina. Porque aquele substrato, aquele meio mucoso, aquele conteúdo vaginal vai manter o espermatozoide vivo por mais tempo. Quando já pula fora, não, porque não tem esse meio que mantém essa vivacidade toda. Então, quando o paciente ejacula na entrada da vagina e o espermatozoide fica nesse meio vaginal, nesse conteúdo vaginal, ele pode sobreviver mais tempo, sim, e aí levar à gravidez. E outra, Desculpa, né? Tem problema. Acontece. Cai, a gente Não, volta eu de novo, falou. não tem problema. E outra, algo muito importante, né? O quanto essa parceira está lubrificada, excitada também, né? Porque isso também contribui. Porque a lubrificação contribui para quê? Para o esperma dar uma passeada por aí, gente. Dá a nadadinha dele, é lógico. A gente já conversou em outras lives e para quem está acompanhando a gente pela primeira vez, é isso. Quanto mais excitada a mulher fica, mais lubrificada ela fica. E aí, quanto mais lubrificação ela tem, mais meio para manter o espermatozoide vivo ela tem. E Exato. provavelmente é isso que acontece. Não, imagina uma menina de 14 anos que nunca teve sexo de fato, porque a gente sabe que a penetração em si, as primeiras penetrações, é algo que não é tão prazerosa assim. Algumas mulheres têm experiências muito boas, outras não tanto. A gente sabe que não é tão prazeroso assim. Somente a penetração, e por isso ela precisa de outros estímulos. Imagina uma menina de 14 anos que está se descobrindo, que está nos amassos com o namorado, os hormônios tá, tudo bem, querida? Tá ali, tudo em cima, entendeu? Super excitada, super gostando do que está acontecendo.
mega lubrificada, o namorado também. Aí eles Apaixonada pelo namorado. Oi? Apaixonada pelo namorado. Apaixonada pelo namorado, exatamente. Então, amando o que está acontecendo, tipo, nossa, estamos criando um vínculo maravilhoso. Então, assim, aí vão brincar, putz, ejaculei muito perto. Ah, vão limpar, acho que sai, né? Não, não sai, não sai. Tanto que ela até pensou, pô, vou tomar a pílula do dia seguinte, ok. Ele desacreditado, porque se ele tivesse uma educação sexual, ele com certeza faria, não vamos perder tempo, tá aqui, ó, toma, né? Exato. E uma informação importante é que a pílula é dada no posto de saúde. Né? Eu sei que a Ilha de Salvador, a realidade do SUS lá é diferente um pouco da realidade do SUS em São Paulo, mas ainda assim o SUS no Brasil país todo. Além de anticoncepcional, camisinha feminina, camisinha masculina, o SUS ele dá pílula do dia seguinte. E você pode ir no posto e pedir a pílula do dia seguinte na farmácia e tá tudo certo. Né? Eu sabia da camisinha, disponível mas e não é de sabia da graça. pílula. Não sabia. Tá vendo, sim. Outro ponto importante é o seguinte, a gente já conversou disso, Jess, que eu acho, a pílula do dia seguinte tem um nome que é equivocado, você não tem que tomar no dia seguinte. Quanto mais cedo você tomar a pílula, melhor. Então, seria uma pílula pós-coito, uma pílula pós-relação, porque no dia seguinte pode ser que seja muito tarde e a eficácia dela diminua. As Então, informações lembrem-se, todas erradas, né? todas erradas sempre. Não, e outra, é tanto que existem muitos relatos de mulheres mostrando o filho e falando, ó, minha pílula do dia seguinte. De fato, tipo, não, aconteceu, vamos correr para a farmácia, não vamos perder tempo. Ah, mas eu tenho 24 horas, gente, não, tem 48, acho que é 48, né, doutor Rodrigo? Não, na verdade, até 5 dias pós-relação você pode tomar. Nossa. O recomendado são até 48 horas. Tá. Mas, Aí claro, que a taxa de falha... Já... A criança já tá com quase 5 meses. Já tá falando. E aí quer tentar tomar, não funciona. Sem condições, né? Então, assim, aconteceu, vamos atrás disso, vamos resolver, vamos ver o que que dá, né? Mas é o seguinte, se nem informação do básico, que é, olha, tome cuidado, não adianta vocês brincarem por fora, tentar uma penetração anal e na região ali pélvica ele ejacular e não vai engravidar. Não, é possível que ela engravide sim. Então, tudo contribui, né? Tipo, por exemplo, você tinha noção que você estaria no seu período fértil, por exemplo, no meio do seu ciclo? Não, assim, como eu falei, minha menstruação era super desregulada, eu não tinha noção disso, pra que eu queria saber do período fértil, se eu não, né? Na época, assim, eu nunca tinha tido nada, então eu nem tinha noção de nada disso. Eu nem sabia o dia que minha menstruação chegava, ela chegava quando eu queria, ela que mandava em mim, não era eu que mandava nela. Então, assim, eu era perdidíssima nesse assunto. E aí, pronto, provavelmente eu estava, né, no meu período fértil, porque não é possível. Sim. Doutor Rodrigo, qual a importância das meninas se preocuparem, mesmo não sendo virgens, do ciclo delas? É super importante para saber primeiro quando vem a menstruação. Então, falando do ciclo menstrual geral, é importante entender o tempo do ciclo, então o intervalo de uma menstruação e outra. É importante saber os dias de fluxo e a quantidade de fluxo que vem a menstruação. Primeiro, porque se você desenvolve alguma doença hormonal, algum problema físico, pelos parâmetros da sua menstruação, você consegue identificar esse erro. E é muito importante para a gente. Então, toda mulher precisa fazer um calendário vacinal e existem aplicativos para isso. Além disso, pelo ciclo menstrual, você consegue identificar o seu período fértil. Até mesmo se você tem um ciclo irregular, quando você entende o seu ciclo, porque cada mulher tem um, e quando você consegue entender o que é período fértil e as mudanças que o período fértil traz no seu organismo, é muito possível identificar o período fértil que você está e sim, se quer engravidar, ter relação no período fértil, e se não quer engravidar, evitar a relação no período fértil. Lembrando que esse não é um método contraceptivo indicado. Exato. E outra, né?
A gente só dá importância no nosso ciclo menstrual quando começa a não envelhecer, mas assim, quando começa a ficar muitos anos depois do ciclo, ou que você para de tomar anticoncepcional, ou que você vê que você está tendo muito efeitos colaterais com a pílula, porque hoje em dia as meninas começam a tomar muito cedo. E, gente, pílula não é um ciclo natural, é um ciclo artificial, justamente para você não ovular. Né? Então, seu organismo precisa trabalhar para você não ovular, né? Ele precisa mandar um recadinho. Uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, eu tomo pílula desde quando, né, eu pari. Então, desde meus 15 anos eu tomo pílula. Hoje eu tenho 22. Eu já tive uma pausa, né, de acho que 6 meses, mas voltei já há muito tempo. E aí, essa é a minha dúvida. É necessário a gente parar? Porque eu tenho medo. Porque eu já vi muita gente falando que a pílula pode trazer né, problemas de saúde, como trombose e tal. E aí, pra gente evitar quem toma remédio, como é que faz? Tem que parar durante um ano, um mês, ou não precisa disso? Gente, eu não entendi a pergunta. Você conseguiu ouvir? Não. Não? Pode repetir, desculpa. Porque, né, eu tomo minha pílula... Ô, Rayane, eu acho que a internet dele deu uma travadinha. Tá, Opa, ele vai entrar. Peraí que a resposta é dele. Tá. O pessoal tá mandando pergunta aqui. É possível uma mulher engravidar se tocando? Se tocando com alguma parceria do lado ou se tocando sozinha? Não tem ninguém. Não tem esperma ali? Senão, não. Muita gente me pergunta isso, viu, Jéssica? E Oi? eu falo, gente, muita gente me pergunta isso. Me pergunta assim, oxe, engravidou virgem? Quem é o pai? Aí eu, gente, para engravidar precisa de um homem. Eu engravidei sem penetração, mas não tem como a mulher engravidar sozinha. Exato, não. Precisa de um esperma, um só. Precisa de um, é o suficiente. De milhões que tem ali, precisa somente de um. Sozinha, não. Sozinha é meramente impossível. Precisa ter pelo menos um esperma de alguma forma ali, tá? Doutor Rodrigo, ouviu a pergunta? Meu celular tá travando. Aliás, pessoal, quer falar mal de uma marca, mas não vou. Eu tô com aquele problema do celular esquentando. Eu tô com esse mesmo problema. Então não é a marca. Meu celular tá quente agora, ele quer se ligar sozinho. Bom, eu ouvi a pergunta. Não ouvi, mentira. Do anticoncepcional eu não ouvi. O que é? Assim, doutor, eu tomo anticoncepcional desde os 15, né? Que foi logo depois quando eu pari. E aí, desde os 15 eu tomo anticoncepcional. Já tive uma pausa, fiquei alguns meses sem tomar. E aí, essa é a minha dúvida. É necessário quem toma pílula anticoncepcional ter uma pausa, por exemplo, ficar 6 meses sem tomar? Porque eu tenho medo dessa questão da trombose, que as pessoas falam que é prejudicial. E aí tem um lado que fala que é a nossa independência e tem outro lado que fala que é prejudicial. E aí eu fico sem saber se precisa ter essa pausa de pelo menos ficar um mês sem tomar pílula ou pode tomar tranquilamente? Pode tomar tranquilamente. Não interfere em relação a risco de trombose ou algum outros riscos você fazer essa pausa. Também não tem essa história de diminuir a eficácia. Quanto mais tempo você usa, a eficácia vai ser a mesma de que você estivesse começando agora. Então não tem problema. Se é um método que você gosta, que você se dá bem, que você entende os riscos e os benefícios, pode continuar. Ótimo. Vamos lá, dando continuidade. Acho que seria interessante a gente falar um pouquinho, voltar um pouquinho, falar sobre a questão de preconceito e o que a Rayane passou na adolescência e como que as pessoas acreditaram ou não. Provavelmente muitas não acreditaram, né? Eu nem contava, né? Porque eu sabia que eu ia ser escorrachada, dita de mentirosa, Maria, Jesus vai voltar. E só quem sabia desde o início foram meus pais que confiaram em mim, porque me conheciam, sabem que eu sempre tinha uma relação de verdade com eles. Eu nunca mentia, eu conversava tudo. Quando eu tinha um paquerinho, eu dizia e tal, mas assim, essa questão da sexualidade eu não conversava, né? Mas eles confiaram em mim, né? Mas as pessoas da rua ou familiar não tão próximo, eu nem contava. Mas quando me viam grávida, porque, né, 14 anos, 15, era muito julgamento, era muito olhar de julgamento. Minha mãe pegava briga, gente, no consultório médico, porque o povo ficava me olhando. Minha mãe, o que é que tá olhando? Nunca vi uma mulher grávida? E sempre minha protetora, né?
E assim, era muito difícil na escola, foi terrível. Eu nem queria sair pro intervalo, eu ficava presa dentro da sala, nunca larguei a escola. Continuei, mesmo depois do parto. Eu tive ele em janeiro, em fevereiro começou as aulas e eu fui lá com pontos ainda, mas fui, que eu tive normal, mas tive os pontos, né? E assim, o julgamento, eu hoje sinto mais, depois que eu contei essa história aí, em questão da virgindade, né? De ter engravidado sem penetração. Aí o povo fala que eu sou mentirosa, que eu sou irresponsável, que eu sou Maria, que eu sou Jane a Virgem. Mas assim, eu levo hoje rindo porque eu sei da minha verdade. Lógico que tem hora que machuca, que tem gente que já falou que eu sou um lixo, que é da internet, que eu deveria morrer. É muito hate que a gente sofre, mas assim, eu agradeço a Deus por ter dado tudo certo. Né? Hoje meu filho é um menino saudável, tem 7 anos, aí é o meu parceirão mesmo, é uma criança incrível. E eu digo, né? Deus não faz nada errado. Aconteceu comigo porque tinha que acontecer, né? Porque como aconteceu, tinha que acontecer, ele tinha que vir ao mundo. E se não fosse ele, eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse ele. Mas sou ajudada até hoje. Sim. Eu acho que a Raeli deve ter passado por muito preconceito, não só pela gravidez na adolescência, né? Porque já começa, grávida adolescente já tem um preconceito. A hora que fala, então, em relação à virilidade, grávida, adolescente e virgem, realmente tem muito preconceito nisso. Você falou que seu filho é uma bênção, eu acho mesmo, eu falo para os pacientes, uma criança é sempre uma bênção, por mais que você não queira gravidez no começo, depois vai funcionar. Sim. Mas o mais importante disso é pensar nas infecções sexualmente transmissíveis, porque você engravidou, mas você poderia ter pego uma hepatite, você poderia ter pego um HIV, o que é muito mais sério do que uma gravidez. Foi o que meu avô falou, quando meu pai ligou para meu avô, né, meu avô de idade, pai, eu tenho que falar uma coisa pro senhor e é muito sério. Senta na cadeira aí. Aí ele, o que foi? Aí meu pai falou, Raine tá grávida. Ele, oxe, pensei que era uma doença, rapaz. E muita gente dizia isso pra mim, né? Graças a Deus a gravidez não foi uma doença. E realmente, eu acho que o maior perigo pra mim seria se eu tivesse pego um IST ou um AIDS, enfim, algo mais sério. E meu filho hoje é uma bênção, né? Foi difícil, não foi fácil, mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Sim, com certeza. Né? E é assim, o ruim é a doença, o resto a gente resolve, né? E outra, o quanto seus pais foram parceiros de te acolher e acreditar em você. Olha a importância disso também, né? Demais. A história é engraçada até que quando minha mãe descobriu, é tudo engraçado. Hoje eu rio de tudo. Mas, assim, eu quase desmaio, porque na hora que meu pai descobriu, porque eu já realmente achava que eu ia ser expulsa, que eu ia apanhar, Ave Maria, eu criava mil suposições na minha cabeça. E foi tudo ao contrário. Eu fui muito abraçada pelos meus pais, eu até me emociono de falar. Porque eu sei que muitas não têm essa sorte, né? Porque assim, a gente não tinha essas conversas, mas na hora que eu precisei, eles me deram a mão e até hoje são meus parceiros. Então, realmente não é fácil ter essa reação dos pais, né? Eu tive sorte, realmente. Exato. E a adolescência é um período muito, muito duro, né? É uma fase muito, de verdade, é uma fase muito pesada. Sim. Então, imagina você passando por algo extremo que iria mudar totalmente a sua vida na adolescência. Né? E ainda não é simplesmente eu fiquei grávida porque eu transei com meu namorado. Não. Eu sou virgem ainda, né? Eu sou virgem ainda. A gente nem não teve a primeira penetração. Né? Então, o quanto os adolescentes são cruéis, né? Isso eu acho que serve de alerta para os pais de adolescentes de ficar de olho nisso, o quanto o seu filho está sendo humano ou cruel com o outro, né? E quem mais me julgou foram estudantes de medicina. Então eu comecei a duvidar de mim mesma. Eu disse, gente, será que aconteceu alguma coisa que eu não estou lembrada? Porque não é possível. Eu sei o que aconteceu. Eu lembro disso sempre, porque, né, minha história marcou isso pra mim. É algo que não tem como esquecer. E aí, quando eu vi vocês, o convite de vocês me abraçando e confiando e dizendo realmente que é possível, eu disse, eu não estava errada, né? Realmente aconteceu, eu não tô louca. Sim, claro. É muita gratidão, E realmente, assim, por vocês, porque
espero eu que as pessoas olhem essa live depois e vejam que eu não sou mentirosa, né? Rayane, assim, eu acho que isso mesmo é um alívio para você, ouvir de profissionais de saúde que você não é mentirosa. Acho que isso é fundamental. Me incomodou muito quando você me chamou no Insta, me contou em box, e hoje quando você me marcou num comentário. E eu fiquei pensando, gente, nessa live, eu preciso usar um argumento muito bom para convencer esses haters, entre aspas. Antes disso, assim, ó, haters a gente sempre vai ter. E quando aparece alguém que fala mal da gente, ou que julga a gente, ou que critica a gente, significa que a gente está no caminho certo. Então não se importa com isso, tá? Eles sempre vão existir. E eu quero só dizer, porque não tem nenhum hater aqui assistindo a live, porque eles estão em casa dormindo, fofocando, falando mal da vida dos outros, mas conta isso pra eles. É o seguinte... Ah, eu vou salvar. Eles vão ter que assistir. Vou mesmo. Salva Manda pra todos. Vou marcar todo mundo na live depois. Vou dizer, olha aí, ó. Exato. E pode me marcar que eu vou lá e te defendo. Obrigada. O que eu acho é o seguinte, a gente falar que tudo bem, engravidou virgem sem penetração, então não teve penetração, teve uma ejaculação na entrada da vagina e engravidou. Eu quero saber quem de vocês aí acha que coito interrompido funciona. Porque pra mim é a mesma analogia. E coito interrompido é quando ejacula fora, gozar na coxa, fazer na coxa. Então é a mesma história. Para você que acha que coito interrompido funciona, você que acredita nisso, a sua obrigação é não acreditar na Rayane. Porque, assim, coito interrompido falha. Então, você que goza na entrada, que goza fora e que acha que vai resolver a vida e não vai engravidar, é mentira. Tá? Então, da mesma forma que coito interrompido engravida porque ejaculou na entrada da vagina, a mulher pode engravidar virgem com o ímen íntegro, porque é a mesma história. É o mesmo fundamento, é o mesmo motivo. Exato. E quantas histórias a gente não ouve, né? De mulheres que ela e o parceiro usavam um coito interrompido e... engravidei. Mas como isso é possível? É óbvio, Como? elas sabem que são Hoje? possíveis. Elas sabem que é possível. Elas sabem. Deixa eu te falar, hoje às vezes não. É isso que é a falta de informação. Às vezes não sabe. Eu fui hoje lá no salão fazer a sobrancelha para poder, enfim, continuar aqui. E a mulher tava lá fazendo, eu falei, que legal a live de hoje, mas como que a menina engravidou? Eu falei, gozando na portinha. Aí ela parou, olhou pra mim, como assim, engravida? Eu falei, lógico que engravida. E aí eu achei a resposta que eu precisava. Porque quem julga, com certeza já pula fora achando que não vai engravidar. Sim, exato. Tipo, não, comigo não vai acontecer, ou não, isso não acontece. Até acontecer. Porque dá uma penetração muito profunda e o cara goza com muita vontade. Não, gente, não era bem assim. A ciência não diz isso. A realidade também não diz isso. Vocês cuidado. E trabalhamos com ciência aqui. Exatamente. Não quer engravidar? Use camisinha, tá? Junto com algum outro método também de barreira. Bom, além do método de barreira hormonal, alguma coisa assim, tá? Então, gente, precisa tomar muito cuidado. Hoje eu tomo todo o cuidado possível. Eu já aprendi, né? Então, Agora... se vier, porque... E se tiver dúvida? Todo cuidado. E se tiver dúvida, a gente tá aqui para esclarecer. Sim. Né? Você quer falar um pouquinho sobre gravidez na adolescência? Doutor Rodrigo. Eu acho que é uma pauta importante, a gente pode abordar um pouco rápido isso. Tirando a questão de mexer com o psicólogo da paciente, com o desenvolvimento psicossocial da criança, do adolescente, que eu acho que isso é mais você para contar pra gente, na parte física é muito difícil, né? Porque a adolescente, a criança, ela está com o corpo em desenvolvimento. Ela ainda não está preparada para uma gravidez, literalmente. Claro que pode engravidar e dar tudo bem, nascer bem, como acontece com várias e como aconteceu com a Rayane. Mas pode ter traumatismo, pode ter problemas e consequências por conta disso. Tanto em desenvolvimento nutricional, no desenvolvimento hormonal, na parte do corpo e na hora do parto. Pode ser mais difícil ter um parto vaginal por conta do tamanho da bacia, do desenvolvimento estrutural da adolescente.
Sim. Bom, a questão psicológica, né? Imagina um adolescente que ele está ali, como eu já falei, a adolescência é a fase mais difícil que existe, porque além das interações familiares, eles começam com as interações sociais deles, né? Então eles estão ali conhecendo o mundo, se descobrindo, passando por aquela fase para ir para a fase adulta. Então ele está saindo daquele momento criança para ir para a fase adulta, né? Então ele tá acontecendo muita coisa com ele, a questão psicológica tá muito mexida, tudo para ele se preocupa muito com as questões de amizade, de como que as pessoas vão olhar para ele, que destruir minha vida, tudo que eu tenho que fazer, eu preciso fazer nesse momento, eu preciso decidir minha vida neste momento, né? Então, a adolescência é uma fase muito difícil, tanto para o adolescente quanto para os pais. E aí você entra numa gestação, como que funciona? Acabou minha vida. Primeiro pensamento, né? E começa, exato, você tem que lidar com as suas questões e com a questão de um outro ser dentro de você. É extremamente complicado porque ele passa dessa fase de criança para adulto, que é adolescência. Eu não quero usar essa palavra e me corrijam se eu estiver errada, mas assim, de uma forma um pouco comprometida, né? Por quê? Porque ele teve naquela fase que vivenciar outras coisas, como trazer um ser, né? Ou gestar alguém, ou ser pai, né? E aí vem a responsabilidade do quê? De adulto, onde ele vai ter que antecipar essa responsabilidade dele. Sim, a gente, querendo ou não, né? Eu falo, a gente, em questão de quem engravidou na adolescência, querendo ou não, abre mão de muita coisa, né? Tem que priorizar você e seu filho. Então, pula, assim, a fase de ir pra festa, de paquerar, de ser aquilo outro, que muita gente acha que eu romantizo gravidez na adolescência. E não, pelo contrário. Eu digo, se puder evitar, o máximo evite, gente. Não apresse a transa, só se você quiser, só se você realmente quiser e você tiver certeza, né? Porque, como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. E, assim, eu tive apoio dos meus pais. E quem não tem, né? Faz como? Perfeito. Exatamente. Quem não tem, fica, assim, sofre mais ainda. Sim, com certeza. Já não é fácil. Tem apoio. Conta pra gente um pouquinho como você sente, como foi a adolescência para você com o filho? Como filha ou com o filho? Com o filho. Assim, eu tinha uma relação muito difícil com meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito dura, que me prendia muito. Então, eu não tinha essa questão de ir pra festa. Não estava na casa de amigas. Eu era muito caseira. Então, as únicas amizades que eu tinha eram na escola, né? Então, minha adolescência sempre foi muito em casa, muito reservada, muito proibida. E tudo mudou depois que eu fui mãe, né? Porque aí a relação mudou de água pro vinho comigo, com meu pai. Ele disse a mim no dia que eu falei a ele: você perdeu minha confiança, mas você pode conquistar novamente. Então a gente, né, teve outra relação, a gente foi se conquistando de novo. Ele criou uma confiança em mim de novo. E daqui pra frente foi outra vida. Mas a minha adolescência foi bem retraída mesmo. E eu tinha medo de ter relação também e tal, porque eu sofri abuso também quando eu tinha 8 anos. Então, eu tinha medo também de sair. Eu queria sair, mas eu tinha medo, né? Então, assim, era muita coisa na cabeça, mas nada é por acaso, né? Se meus pais me prendiam, não sei porquê, mas aconteceu. Eu acho que é até importante a Jéssica abordar um pouquinho, Jéssica, se você puder, falar de ser preso, porque logo no começo da live, você falou que teve uma criação presa, e agora você conta de novo pra gente que teve uma criação presa, e eu acho importante para todos os pais que estiverem aqui assistindo entender que uma criação presa não evita nada, não evita uma gravidez, não evita ter relação e não evita os relacionamentos. Acho que numa relação porque presa, numa educação curiosidade, presa... né? É pior curiosidade, né? Exato. Exato. É exatamente isso. Porque é o seguinte, se a gente prende, não é que a pessoa não quer mais saber daquilo. Ah, tudo bem, meu pai falou que não, eu vou esquecer. Não, por que não? Primeiro que não foi explicado, muito provavelmente, normalmente, é um não sem nenhum tipo de explicação, né?
E aí, o que acontece? O adolescente, gente, é curioso. Quer dizer, o ser humano é curioso, né? Só que na adolescência ele está passando da fase de criança para a vida adulta. Então ele está o quê? Redescobrindo o mundo. Porque primeiro ele descobriu na infância e agora ele está se redescobrindo. Agora como adulto, com autonomia, com autoridade, com tudo. Com eu posso fazer, agora eu sei que eu consigo. Então, peraí. Não tem como a gente... Ok, regra é diferente de prender filho. Eu acho que essa proteção, né, que muitos pais têm, como os meus tinham, eles queriam me proteger de tudo. Exato. Eu entendo, né? Mas realmente isso, às vezes, né, abrir um pouquinho para confiar e, né, deixar conversar e tal. Mas exato. Assim, a criação que eles tiveram acabou refletindo em mim, né? E assim vai. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter sempre um diálogo com nossos filhos, onde, olha, eu não quero que você faça isso por conta disso, 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 disso. Não é para fazer isso por conta disso. Não adianta a gente prender, porque eles já têm autonomia. Eles farão escondido. E o fazer escondido... Olha só o que pode acontecer. O fazer escondido faz com que ele comece a sentir prazer com isso também. E qual é o recado que ele vai levar para a vida adulta dele? Que é prazeroso fazer algo escondido. E algo escondido não é o sexozinho com o namoradinho que tá proibido. Não. Gente, a gente tá mexendo com coisa grande. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado desse não pode, não pode, não pode, não pode. Não pode por quê? Vamos sentar e conversar. Muitas vezes tem contexto religioso, pô, né? A regra é essa, né? Você aceitou continuar nessa questão de religião, então, né? Então faça as coisas direitinho, conversa, esclareça, sente e conversa. Não é que a gente tá falando para vocês serem os melhores amigos dos seus filhos. Não é isso, que é meramente impossível. Mas vocês precisam orientar. Se vocês que são pais responsáveis não orientarem, o que acontecer futuramente com seus filhos é de responsabilidade sua. Porque você não foi orientar, você não falou o que poderia acontecer, você não alertou. Então, assim, falta educação, falta diálogo, e aí acha que prendeu o suficiente. Não vai transar. Minha filha não pode ir para casa do namorado à noite dormir. Tá, ela vai transar às 6 horas da manhã, quando se cabular a aula, na casa do namorado. Converse. Se você não conversar, eles vão arrumar um jeito. E eu vou contar porque eu já tive paciente que engravida na igreja. Então, assim, tanto faz. Exato. Acontece. E aí? Não, porque não pode. E à noite vocês vão transar. Não. Quem transa à noite? Você e meu pai, né? Porque eu transo 5 horas da manhã. Eu transo às 6. Eu transo às 3 da tarde. Eu transo meio-dia, quando eu saio da escola. A professora liberou de uma aula, todo mundo foi mais cedo. Em 30 minutos a gente faz tudo. Então, opa, peraí. Vamos com calma. Precisa de orientação. Né? Então, a gente precisa conversar, dialogar, explicar, ensinar para os nossos filhos. Por isso, não só a educação sexual, mas a grande importância de um diálogo, principalmente com os adolescentes. Porque exatamente o que a Rayane e o Dr. Rodrigo falou, filho é o de menos, porque é algo bom, feliz, agradável para essa família. Não é só para a mãe nem para o pai, é para a família. O ruim é se pegar uma doença, não tem cura, ou até tem, mas o tratamento é muito difícil. Então, peraí, o quanto você está expondo o seu filho? Ou o quanto o seu filho está com comportamento de risco porque não teve orientação, ou até teve, mas não tem diálogo, não consegue ter diálogo entre vocês. Exato. Vou só responder as perguntas rapidinho, pode ser? Pode responder, a gente tem muito tempo, tá? O Instagram não tá cortando em 1 hora. Que bom. Ótimo, porque ele sempre derrubava a gente, né, Jéssica? É verdade. Agora não mais. Tô feliz agora. É que perguntaram aí em cima se engravida sentindo cólica e se engravida menstruando. Seguinte, dá para engravidar sentindo cólica, sim. Inclusive, depende da cólica. Até existe uma dor do meio
que a gente chama, que é a dor da ovulação, que é o seu período fértil, que é quando você tem mais chances de engravidar e pode engravidar sentindo essa cólica. Em relação à menstruação, é super difícil engravidar menstruada, mas eu brinco, nunca duvide da capacidade hormonal de uma mulher. É possível engravidar menstruada. Então, usem camisinha, usem algum método contraceptivo sempre, o tempo inteiro, o ciclo todo. Até porque, primeiro que não existe nenhum teste rápido para saber. Quer dizer, até existe teste de ovulação hoje em dia no mercado, mas assim, você não faz os 28 dias do seu ciclo, né? Você faz o quê? Lá no meio do ciclo para saber se. E normalmente quem faz isso é quem quer engravidar, não quem quer evitar, né? Então, assim, ninguém faz teste de ovulação na menstruação, então não tem como a gente saber se aconteceu, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso organismo responde de formas totalmente diferentes. Tanto que a gente ouve cada história que você fala, mentira. Verdade. Tem gente que fala assim pra mim, tenho 25 anos casada tentando e nunca engravidei. E como é que você engravidou assim? O meu corpo não é igual ao seu, né? Exato. Eu era muito nova, sei lá por quê, mas aconteceu. Eu engravidei. Exato. E como que tá Olha só, já vou emendar, porque a psicóloga aqui, né? Como que tá o psicológico dessa mulher com 25 anos que tá tentando? Olha essa ansiedade de pré-concepção aí, né? Também. A Rayane não tinha ansiedade nenhuma, porque ela tava mega despreocupada. Eu não vou engravidar, então vamos brincar um pouquinho aqui. Putz, opa! Né? Ejaculou. Vou me limpar. Até teve um pezinho ali na consciência de vamos tentar tomar alguma coisa, mas não rolou, não funcionou, né? Ok, porque também não tomou. Mas assim, tem toda essa questão do psicológico. A Rayane estava super despreocupada, né? Porque ela não tinha orientação, então ela ia se preocupar com o quê? Nada. E as pessoas ainda falam que o psicológico não influencia em nada. Ai. Muito. Ó, gente, anota aí. A maioria das disfunções sexuais vem da questão psicológica. Falei, né? Falei 1 milhão, depois eu passo exatamente para vocês. Inclusive a questão do meu desenvolvimento, né? Da minha barriga foi exatamente isso que vocês falaram, o psicológico. Como eu tava tensa, minha barriga tava ali escondidinha. E aí quando eu relaxei, todo mundo descobriu, eu já tava tranquila. Foi incrível, sério. De manhã, minha mãe descobriu de manhã. À noite, quando eu botei um vestido, minha barriga... Minha fez, como é que você tava escondendo essa barriga, minha filha? Não tem como. E realmente eu não sabia, mãe. Nem eu sabia de onde veio essa barriga. Mas as pacientes que negam a gravidez tendem a esconder mesmo a barriga. E esconde, na verdade, fazer uma pressão abdominal. Sabe quando você quer fingir que é magro na foto, que você prende a barriga? É a mesma ideia. É isso. E claro que não é possível esconder a barriga dessa forma a gestação inteira. Mas é porque se você é magra, até o 5º mês, mais ou menos, o útero está na altura do umbigo. É uma barriguinha só, não é nada muito grande. Inclusive, eu tenho um paciente que chega no 4º, no 5º mês e fala, mas eu não tenho barriga, eu tenho problema. Não, o certo é não ter barriga. As pacientes que têm barriga grávida de 3, 4 meses é porque está obesa. Então, assim, juntando o fato de você ser magro, uma gestação saudável, que não estava engordando muito, junto com a tensão de você segurar a barriga, manter a musculatura mais rígida da barriga, com certeza te ajudou a esconder. Sim. Nossa, a Rayane contando da barriga dela, eu lembrei de 2 casos. Uma na minha família, que uma prima minha descobriu a gestação super tarde, tipo, com 4, quase 5 meses. E aí ela, sem barriga nenhuma. Ela contou assim pra família, porque ela descobriu, contou pra família, tipo, em 1 semana ela tava com uma barriga assim enorme. Deu falar, meu Deus do céu, implantaram essa criança aí, né? Do nada, enorme assim, né? Tem um caso também de uma, não sei se é musa fitness, não sei, ela descobriu, tipo, muito próximo, porque como ela fazia harmonização, né? Ela descobriu muito próximo, acho que no final da gestação ou no 2º trimestre, não lembro, ela não tinha barriga nenhuma, ela foi ter, tipo, no 2º trimestre, tipo, nos últimos 3 meses. E ela não tinha nada. E a tia do meu filho, que ela só descobriu que estava grávida quando foi parir. Ela era obesa e aí
ela sentiu uma dor, um certo dia sentiu uma dor, como se fosse um apêndice. Foi correndo para o hospital, o apêndice era a menina. Olha, que apêndice grande, né, gente? Fenomenal. Deve estar grandinha hoje. Isso eu vou dizer que, assim, é um pouco difícil pra gente, médico, acreditar. Claro que eu não vou julgar, porque não cabe a mim, porque eu nunca vou ter chance de ficar grávida e não vou saber como que é a sensação de estar grávida. Mas a gente tem que acreditar nisso, e eu acho importante até para os colegas que vão assistir tomar cuidado, porque eu já vi 2 pacientes parirem no banheiro do hospital porque o médico não pensou que ela pudesse estar grávida com dor abdominal. Então, ela, paciente obesa, realmente é mais difícil. Você pega uma paciente grávida com 8, 9 meses, não dá para esconder barriga mais. Mas uma paciente obesa, é possível esconder a barriga. Né? Ela não menstrua, mas ela não menstruava direito. E a obesidade é um fator que leva à alteração hormonal que deixa os ciclos muito irregulares. E pode sim ficar meses sem menstruar. Então, a única coisa que poderia fazer ela pensar que estava grávida seriam os movimentos na barriga. Mas ainda assim, o intestino mexe na barriga. Né? Então, quando a gente tem gases, quando a gente tem diarreia, quando a gente come muita coisa aqui de besteira. Foi exatamente o que ela disse, que ela menstruou. Exato. Foi exatamente o que ela disse. Ela menstruou, né? Pra ela era menstruação e não sentia mexer. Então, ela realmente não imaginava. Sim. Sim. Acho que a gente pode começar a falar do parto. Chegou a hora que um monte de gente já perguntou, né? Eu tô super ansioso pro parto. Eu também tô super ansiosa por esse parto, gente. Na verdade, a Rayane tirou um pouco da minha expectativa, porque ela disse que não pariu virgem. Meu parto aconteceu. Muito importante, ó. Vamos reforçar isso, porque o pessoal perguntou. O pessoal quer saber, e eu acho que o pessoal tá com muita dúvida. E aí, será que ela ainda era virgem no parto? Rayane, não precisa contar a história toda, né? Porque o pessoal vai assistir a live inteira. Só esse pedacinho para o pessoal entender. Não, eu não era virgem mais, né? Eu já tinha tido minha relação com penetração. Quando eu descobri, eu estava com 2 meses e meio, mais ou menos, indo pro 3º mês. E aí, depois que eu fiz meus 15 anos, eu tive minha primeira relação, porque eu já estava pensando exatamente grávida, como é que esse menino vai sair? Né? Já não quero sofrer de novo. Então, aí, já tirei. E aí, eu tive o parto com 37 semanas e um dia, considerado prematuro, né? Meu parto era minha gravidez é uma gravidez de risco. Estão me ouvindo? Ah, não, isso tá problema da gente. Eu acho que tá boicotando a gente. Voltou. Foi uma gravidez de risco. Eu era considerada uma gravidez de risco, né? Por ser nova. E aí, eu tive com 37 semanas de um dia. Tá... E foi minha gravidez toda foi loucura. Porque, assim, né, teve todo esse processo aí. E no dia que eu comecei a sentir contração, eu fui no hospital, fizeram um toque e disseram: esse menino vai demorar muito ainda, tem que muito ainda... ele ainda vai crescer muito ainda, só daqui pro dia 26. Isso era lá pro dia 4 de janeiro. Dia 3, dia 4 de janeiro. Beleza, eu voltei pra casa continuando sentindo dor. No outro dia, continua a dor. E aí, eu morava em Caruaru nessa época. E aí, é enfermeira e ela conhecia o pessoal do IMIP, em Recife, que é um hospital referência de parto. E aí, ela disse, qualquer coisa, você vai pra lá. Porque eu liguei pro meu médico e ele não tava atendendo, né? Logo após o Réveillon, início de janeiro, ele ainda tava nas férias dele. E aí, eu disse, meu Deus do céu, vou correr pro IMIP. Aí a gente foi pra Recife. Cheguei lá, fiz o toque novamente, o médico disse, não, só pro dia 16, ainda vai demorar muito. E tá bom, né? Lá vai eu, continuando com dor, contração. E aí, cheguei em Recife, na casa do meu avô. Eu já tava com 5 de dilatação, mas eu não tive contração nenhuma no hospital, então eles não me internaram. E aí, eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, deitei na cama e minha bolsa estourou. E aí, voltei eu de novo pro médico. E aí, me internaram. E aí, eu comecei a sentir dor na sexta-feira. Tive ele na segunda-feira, né? O parto foi na segunda-feira. Foi humanizado no IMIP, normal. E é isso. Perfeito. E foi muito ruim para você no hospital
foi muito julgada? Alguém fez algum comentário por conta de você ser gestante virgem, que não era mais virgem? Ou, não, mesmo só por ser adolescente, foi ruim pra você? Doutor, sinceramente, eu não lembro, porque a dor era tão grande que se alguém falou mal de mim, eu não ouvi. O máximo que Ainda deve bem. ter o lembrado atendimento foi a das enfermeiras mãe. e das já médicas foi maravilhoso. Minha mãe estava dopada, doutora. Minha tia que entrou comigo. E aí foi fazendo massagem nas minhas costas, me ajudando lá. Eu fiquei em cima da bola, naquela bola. Legal. Foi a maior coisa. E aí eu tive humanizado, né? Acocorada em cima da maca, segurando um ferro lá. Eu tinha delírio. Nos intervalos da contração, eu sonhava que eu já tinha parido. E aí eu acordava com a dor e ainda via aquela barriga ali. Eu disse, meu Deus do céu, esse menino não vai sair. Que legal. É uma experiência muito pessoal. E precisou fazer episiotomia, com aquele cortezinho na vagina, ou não? Não, porque lá é humanizado, né? Então é tudo natural. E eles nem tocavam em mim. Ela só esperou o bebê sair mesmo. Ela só dizia, vai, Rai, força, força, empurra aí. E só, né, aquele ajuda psicológica. E aí, pronto. Mas teve o corte da vagina, mas eu acho que é o corte natural, né? Eu não sei. Eu sei que eu levei 5 pontos. Tá. Pode ser. Às vezes quando o bebê passa, machuca, e aí tem que dar os pontinhos mesmo. Da laceração? É porque é muito comum Oi? da laceração. Da laceração mesmo. É que é muito comum, em adolescente, pela dificuldade do parto, os médicos fazerem mais episiotomia, que é o corte para ajudar na saída do bebê. Então eu fiquei curioso para saber como foi o seu. Ela não me avisou. Se ela fez, ela não me avisou, né? Porque se tivesse feito, eu acho que ela deveria ter avisado, pelo menos, né? Mas você teria cicatriz se você tivesse feito. E minha tia estava comigo ao lado, ela não viu nada, então eu não sei. Eu acho que não fez, eu acho, né? Levei 5 pontos, mas... Sucesso. Não fez, não fez. Tá tudo certo. Perfeito, perfeito. Gente, vocês querem perguntar mais coisa? Doutor Rodrigo, tem pergunta aí? Não, no dia a dia não. Tô perguntando só de novo, que ela já contou pra gente. E eu não vou responder de novo. Eu acho que quem quiser, assiste. Isso. Não entrega. Não entrega. Não entrega. Chegou no meio da live, ótimo. Continua aqui com a gente, mas eu não vou contar a resposta que tá lá no começo. Ó, fizeram uma pergunta interessante aqui agora, ó. Essa questão do corte não teria que ter a permissão da paciente? Tem que ter a permissão da paciente. Doutor Rodrigo, por isso que eu acho que não teve, porque não foi comunicada. Só uma curiosidade. Sempre perguntam? Espera aí que eu vou sair, tá? Volta! Tem um documentário Não entendi, travou para aqui. falar sobre isso, inclusive. Muito interessante. Falar nisso, eu vou fazer um trabalho. Eu quero fazer um trabalho sobre isso agora para o próximo mês. Vou falar um pouquinho sobre violência obstétrica, mas o meu interesse não é esse, não. Eu quero falar sobre a vida sexual de mulheres que tiveram episiotomia. Adoro falar sobre isso. Maravilhoso. Eu já vou essa semana tomar um café com você. Tá convidada, a casa é sua. Aliás, a casa da Rayane também. Já convidei a Rayane para vir aqui, pena que ela mora muito longe. Mas, Rayane, quando estiver por São Paulo, passagem obrigatória aqui, hein? A episiotomia não tem uma... Tá convidada. A episiotomia não tem uma indicação médica estabelecida, então não tem um critério para eu dizer precisa ou não precisa fazer episiotomia, que é o corte na hora do parto. Você tinha perguntado, Jéssica? Todo mundo faz? Não é todo mundo que pergunta. Alguns médicos, infelizmente, ainda fazem lá na hora. A tendência é que isso mude. Alguns médicos também só avisam, então, olha, fulana, vou fazer um cortezinho, tá? Mas o ideal é sempre perguntar. De preferência, a paciente ter essa orientação durante o pré-natal, porque às vezes sempre o médico que faz o pré-natal é o médico que faz o parto, e ela entender que isso é uma opção dela. Claro, que se você não aceita a episiotomia, você pode ter um risco maior de laceração, mas existe laceração com episiotomia, e aí é um tema que a gente pode discutir por mais uma hora numa outra live. Mas não, infelizmente não são todos que perguntam.
Exato, É uma infelizmente. Ó, estão falando do documentário exatamente, do Renascimento ao Parto. Tem 3 episódios, são 3 filmes, são maravilhosos, gente. Eu super recomendo Maravilhoso. assistir, não é? Eu assisti Vou esse final de assistir. semana. Super É indico ótimo. para todo mundo, de verdade, assistam, porque vocês vão amar. Sim, tem muita coisa que acontece, infelizmente, com questão de obstetras, mas assim, virou tão comum isso, né? Que aí agora a gente tá fazendo um outro movimento de peraí, não, as coisas não funcionam desse jeito, vamos dominar o nosso corpo. Exato. Na obstetrícia, a gente tem muita essa oscilação do que fazer e do que não fazer. Mas eu tenho uma dúvida como obstetra, Rayane, e a gente não tem isso estabelecido na obstetrícia, supondo que você ainda fosse virgem, tivesse winning e não tivesse tido penetração, tanto faz o termo que a gente for usar, na hora do parto. Você pensou nisso antes? Assim, Não, se você fosse virgem, você ia querer um parto normal? eu não queria parto normal. Eu, o tempo todo, a gravidez toda, eu queria cesárea. Eu só tive parto normal porque meu médico não atendeu. E aí eu tive que correr para outro hospital. Mas eu tinha muito medo, mas muito medo de ter parto normal. Mas se eu engravidar de novo, eu quero ter outro parto normal. Porque a recuperação foi ótima, eu tive uma boa experiência. É muito emocionante, né? Apesar da dor, mas é muito emocionante. E hoje eu tenho medo de cesárea. Tem que ter mesmo. Ótimo, fico feliz. Eu já aqui, ó, já Na verdade, eu tem acho. que ter mesmo, mas eu só sou terapeuta sexual, não sou a ginecologista aqui, tá? Não, cientificamente o parto normal é melhor. Acho que muitas mulheres têm medo do parto normal sem entender esse medo. Porque as pacientes chegam no hospital, chegam aqui na clínica e falam, tá bom, você quer um parto cesárea, por quê? Porque assim, se você quer porque você quer, porque você já entende os riscos e benefícios de cada um, tudo bem, não sou, enfim, essa é uma discussão que a gente pode levar por muitas horas também. Mas se a paciente não tem direito de escolha e vão levá-la para um parto vaginal e ela tem medo, eu quero saber do que o medo, né? Porque às vezes tem medo da dor. Eu acho que é mais o medo do desconhecido do que o medo da dor em si. Porque é uma dor que você... E eu acho Pode que falar. a dor da contração é maior do que a dor na hora do parto em si, né? Na hora que o bebê sai. Porque a minha experiência, da lembrança que eu tenho, é mais sentir um ardor na vagina, né? Mas a dor maior é a contração. Parece que sua coluna tá abrindo. Então, tem gente que sente toda a dor da contração, mas na hora tem a cesárea. Porque o medo é muito do desconhecido, então a paciente nem sabe explicar o medo dela, e a hora que fala do medo da dor, hoje em dia a gente tem várias técnicas de analgesia farmacológica e não farmacológica para diminuir a dor ou tirar a dor, e aí a gente consegue tirar esse medo e aí resolve o problema. Gente, maravilhosa essa live. Adorei. Gente, já é 9h14. Nossa, nem a hora nem passou, parece que passou, gente. O papo Você vê que essa live foi maravilhosa, né? Foi incrível. Esclarecedora. Eu também, gente, eu amei. Eu continuo com a minha dúvida. Eu quero só dizer por que eu perguntei, porque até discuti com alguns amigos hoje, a gente não tem isso no obstetrícia. Se a paciente chega pra gente grávida e virgem, o que a gente faz? Né? Então, por isso que eu perguntei se você ia querer um parto vaginal ou não. Algumas meninas que falaram... Teve uma menina em específico que eu lembro, que falou comigo essa semana, inclusive, que ela também engravidou com 14 anos, virgem, e ela teve muito medo de perder a virgindade. Ela, né, foi um rapaz que ela encontrou e tal, e aconteceu, mas ela não tirou a virgindade, e ela ficou com medo do corpo, com nojo do corpo dela. Assim, foi, acho que, uma pressão muito psicológica para ela, e ela foi entregando, levando isso, e ela teve parto normal, mesmo tendo ainda o ímen. E ela disse que foi uma dor terrível, e eu acho que é exatamente isso. Eu acho que vai de dentro para fora é pior, né? Então ela realmente me deu esse relato que foi muito tenso e ela sofreu muito. Porque, na verdade, eu fico pensando, né, nela que
nunca teve a penetração, que engravidou virgem, e aí ainda teve o parto normal, né? O que realmente interfere essa penetração? Doutor Rodrigo pode me corrigir, mas assim, por que tem que entrar um pênis para sair uma criança? Porque o ímã... Hoje em dia tem mulheres que nascem sem ímã, né? Então, mas o ímã, ele, como a gente já falou no começo da live, ele não tem... É que tem toda uma construção cultural aí em cima desse ímã. Mas assim, ele é algo que não tem enervação, que não tem nada, né? E o ímã, ele não é fechado. Ele é aberto, ele só é uma película ao redor do seu canal vaginal. Que com E assim, o ímã não serve pra nada. Não, Nada. o ímã não serve pra nada. É tipo um negócio que tá lá, sabe? Então, assim, o que interfere o pênis ter que entrar antes numa vagina pra ter que sair uma criança? E sabe qual é a dúvida? Porque, de repente, assim, a menina nunca teve uma experiência vaginal, ela tem receio da vagina e ela é virgem, e você é virgem de não ter penetração, e aí você expõe a paciente a um parto vaginal, não seria um estupro? Muito mais doloroso, mais agressivo. Muito. É muito difícil, é bem difícil o tema, e eu fiquei feliz quando você me contou que você tinha tido relação, porque você não teve que passar por esse trauma. Graças a Deus. Isso aí, pelo menos, eu pensei um pouco, né, nessa parte. Tem que, né? Assim, olha, eu não sei. Tô na dúvida. Me questionei agora. Não, eu também. Eu não tenho opinião formada sobre isso, e a gente na obstetrícia, quando tem que enfrentar isso, é algo muito difícil, porque a cesariana ou a cesárea é um procedimento cirúrgico que deve ser feito quando existe uma indicação que tem risco maior para a paciente do que um risco de parto vaginal, e aí de repente chega uma adolescente, e com certeza para ela o parto vaginal é muito melhor do que uma cesárea, e ela fala que ela não quer ter o parto vaginal porque ela é virgem. Ah, não, tudo... E mesmo assim é forçado fazer, né? Então, mas assim, se ela opta por não fazer, acho que o médico aceita. No SUS, a paciente não tem direito de escolha. Isso, verdade. Bom, então tá. Então, isso é um abuso, né? Violência obstétrica, né? Exato, você não tem Mas não é melhor para... Não, você vai te trazer um prejuízo, por que você pode escolher? Que discussão maravilhosa. Essa é uma discussão ótima no obstetrícia, e a gente pode fazer outra live disso. Mas é verdade, porque assim, eu acho que tinha, assim, eu pessoalmente acho que tinha que ser como é no Canadá, como é na Europa, todo mundo tem que tentar o parto vaginal antes, igual as princesas param no hospital com parto vaginal, porque é melhor para a mulher, porque é o fisiológico, porque é o natural. Se existe um medo em cima disso, vamos trabalhar o medo, se o medo é da dor, vamos tirar a dor, e aí a gente resolve o problema do parto vaginal. A cesárea é uma cirurgia. Por que eu vou fazer uma cirurgia se não precisa ser feita? Então, mas isso a gente sabe que no Brasil a cesárea dá, tipo, números alarmantes, né? Sabemos disso. Mas o quanto também é conveniente a gente não levar informação para essa mulher dessa decisão do parto normal. Exato. Não, no Brasil é um caso à parte. No Brasil, como no particular, ela pode escolher, ela tem esse direito de escolha. Sim. Eu acho que no SUS ela deveria ter esse direito de escolha. Então aí é um outro assunto, uma outra pauta. Então eu acho que se uma parte da população pode escolher, todas podem. Mas a partir do momento que é pior para adolescente a fazer uma cesárea, exato. Por que ela escolhe? Não tem resposta, não tem uma consenso, não tem o que é certo, não tem o que é errado. É só pra gente pensar. Exato. Me fez a pensar agora. É o exercício do pensar. Perfeito. É isso mesmo. Não, e faz a gente se questionar também, né? Porque é algo tão, tipo... É que pra gente é tão óbvio, tão natural, tão normal do dia a dia, que a gente não pensa nisso, né? As pessoas ficam surpresas quando a gente tem parto normal, né? Você teve normal, nossa. Como se você não tivesse capacidade para isso, né? E tem o corpo para isso, né? Uhum.
Ó, tem muita gente comentando aqui, não sei se, acho que falando de parto também, né? Parto normal. Não, o parto normal não é mais prático para médico, viu? Não, ele tem que se dedicar a esperar a criança lá decidir nascer. É muito mais Uma complicado. cesárea, eu vou, faço a cesárea, em 40 minutos eu tô no meu conforto, tomando meu cafezinho e assistindo a televisão. Verdade. Por isso o documentário, hein, gente? Vai atrás do documentário. Assistam. Exato. Exatamente. Eu vou procurar, que eu quero assistir. Não, maravilhoso, tem no Netflix. Netflix patrocina a gente. Tô fazendo propaganda de graça. Raiane, estão pedindo Raiane, estão pedindo pra você mostrar seu filho, ele tá por aí? Peraí, aguarda só um minutinho que eu vou chamar. Chama ele lá. A gente conheceu o Baby, que já tá grande, né, gente? 7 anos já, não é isso? Pois é, 7 anos. Gente, já tá enorme. Ó, perguntaram aqui do ímen também de novo. Gente, assista a live inteira, que a gente falou de tudo isso na live, hein? E compartilha com as amigas. Com os amigos também, porque mulher não faz filho sozinha. A Paula engravidar virgem, Jesus, que desespero. Ter voltado e fazer o pai da criança me dar 10 horas de prazer. No mínimo, né? No mínimo. Não, Alexia, enquanto ela não volta, eu vou te contar, não é o mais prático. Ele pode ser natural, ele pode ser normal e não precisar fazer nada, mas o acompanhamento durante o trabalho de parto que a gente tem com o médico é muito mais demorado. Na hora do parto pode ser um pouco mais difícil, pode ter alguma complicação, e se tem algum corte, a gente tem que costurar depois. Então dá mais trabalho pra gente. E outro, médico Qual o tem nome que estar dele, Pauline? disponível para essa gestante. Né? O quanto compromete a Exato. agenda dele. Muitos Exato. não querem. Não precisa não. Peraí que ele quer se vestir, gente. Peraí. Não, gente, Qual o nome dele? Qual o nome dele? Ele é vaidoso. Ninguém avisou que ele ia aparecer na live. Aí, ó. Pois é. Ninguém avisou. Bota em camisa aí bem rápido. Sim, o bebê dela já tem 7 anos, gente. 7 anos, já é um rapaz, gente. Já é um rapaz. Ela fez um rios esses dias, falou que às vezes as pessoas confundem eles como irmãos. Sim. Sempre. E ele não gosta, ele fala que... Mas também ela tem cara de criança, Jéssica, olha isso. Essa carinha bonitinha, gente. Queria eu ter um rostinho desse. Pois é. Cauã O Cauã, que nome bonito. Cauã tá vindo. Tá todo mundo Calma, esperando ansiedade você. de Venha. vocês para conhecer Cauã. Por aqui, por aqui. Por aqui, venha. Não, venha cá, por aqui. Dá uma boa noite ao pessoal, vem cá. Oi. Boa noite. Oi, Cauã. Olá, Cauã. Oi, Tudo bem? tudo. As pessoas queriam muito te conhecer aqui. Mas assim, as pessoas já me conhecem por Instagram da minha mãe. Mas Viu? aqui tem outras pessoas. Exato. Se vocês quiserem conhecer o Cauã, então vai lá no Instagram da Rayane para conhecer mais o Cauã, que ele Ou faz o meu, né? dancinha. Tá, tem o seu também? Mas no meu eu não posto muita coisa. Eu nem posto direito. Eu nem posto na verdade. Então a gente quer ver suas dancinhas com Por a tua enquanto mãe. não. Vai lá no meu que ele sempre aparece. Todo dia eu falo. Dá um beijo. Então, tá bom. Dá um beijo, pessoal. Tchau, Cauã. Tchau, Cauã. Tchau. Obrigada. Conheceram, né, gente? É meu amor, minha vida. Maravilhoso, delícia. Gente, é o seguinte, a gente pode ficar até a meia-noite? A gente pode, se o Instagram derrubar é outra história. Mas já conversamos bastante. A live ficará gravada no meu IGTV, no meu Instagram, mas provavelmente a Rayane vai salvar e vai publicar no Instagram dela também, tá? Qualquer dúvida, exato. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pergunta para mim, para o Dr. Rodrigo e até para a Rayane, porque agora ela se sente à vontade de falar disso. Bom, sempre se sentiu, né, Rayane? Sim, sempre quem vai lá falar comigo, eu sempre acolho, tenta acalmar, né, de início, Exato. explico minha experiência e a gente conversa, respondo todo mundo. Pode falar comigo que eu respondo todo mundo.
Exato. Vou E te dar uma Rayane? dica. Faz um grupo no Facebook escrito Engravidei Virgem. Vamos ver quantas vão aparecer. Só para a gente identificar a estatística aí do Brasil. Mas é algo para compartilhar experiência, né? Sim, Sim, com certeza. eu e a Jéssica, nós somos muito facinhos, viu? Então, se você quiser fazer mais live com a gente, se você quiser fazer mais Aceito, eu grupo com a aceito sim, gente, vocês são maravilhosos. Quero é só amizade chamar que a pra gente vai. Gente, eu falo assim, ó, vocês não convidem por educação que eu vou. Depois vocês vão se arrepender porque foi por educação, tá? Eu vou. Adorei a Então a live, Jéssica foi adorei o assim, mas convite. eu nem conhecia a Jéssica, eu falei, Jéssica, faz uma live comigo. Vamos, demorou. E quando eu for em São Paulo, vamos marcar nosso encontro, viu? Por favor. Por favor, Quero gente. conhecer Por você favor. pessoalmente. Exato. Ó, Tá convidada. pisou em São Paulo, ó, marquei meu voo para tal dia, já avisa, a gente já organiza Pode a agenda, deixar. já toma um cafezinho e pronto. Com certeza. Tá bom? Gente, ó, eu quero agradecer, primeiro, a Rayane por ter aceitado o convite para falar sobre a experiência dela, sobre tudo que aconteceu com ela, e que foi extremamente esclarecedor pra gente. Com o Dr. Rodrigo, novamente, por ter aceitado a fazer live comigo de novo. E com Sempre. todo mundo que ficou na live até o final e nos acompanhou. Vocês querem saber mais? Gente, a live está maravilhosa. Então, vocês vão lá, daqui 2 minutinhos no meu IGTV, assistir a live na íntegra e, ó, compartilhar com todos os adolescentes que ainda são virgens. Gente, isso é de extrema importância, viu? E até quem não é. Exatamente. Até quem não é, quem porque não tá é. lá brincando, acha que não vai rolar, né? Com certeza. É isso. Gente, muito obrigada. Essa live foi incrível, tá? Até mais. Beijo. Muita beijo, gratidão adorei. a vocês, de verdade. Que bom, fico feliz. Mas Tchau, a gente agradece. Tchau. Tchau.